Pois então, Dona Brasília falou na história, uma história viva que ela hoje pode aqui contar, né? Graças a Deus ela com a saúde dela. E assim, do que ela lembra e do que ela conseguiu ver nesse decorrer dos seus 50 anos atrás que ela teve aqui a última vez. E ela está retornando hoje no dia 17 de março de 2024. Então assim, o que eu posso falar um pouco aqui na atualidade e nos livros que foram colocados na escritura do que nós estamos falando aqui desse arco chamado Senzala de Volta Miúda, como vocês viram ali, logo em cima tem a placa ali agora, que é um sítio que foi reconhecido pelo IPHAN, e esse sítio, chamado sítio arqueológico, a gente hoje dá esse nome, sítio arqueológico, no linguajar, no caso, no linguajar, que a gente pode dizer nas escritas, mas nós, com o nosso linguajar popular, a gente tem como uma senzala, né? Então aqui é onde nossos antepassados foram escravizados, que é diferente de ser escravos. Hoje a gente tem que tratar falando que nós não somos escravos. Nossos antepassados teve esse sofrimento nesse lugar. A gente não pode estar com isso aqui como sofrimento, mas sim de uma forma que isso aqui, esse espaço aqui é um espaço de memória, é um espaço de pesquisa, que a gente sabe que diante desse período que está sendo trabalhado, a tudo que nós trabalhamos aqui até hoje, ao reconhecimento do IPHAN, né? O IPHAN é Instituto Patrimonial Histórico Nacional. Nós trouxemos aqui o MPF aqui, que é o Ministério Público Federal. Ele veio aqui, vistoriou tudo e depois trouxe o IPHAN para que o IPHAN fizesse o estudo. Existe aqui nessa senzala, o arco dessa senzala, existe 2 pareceres, um do IPHAN, outro da UFBA, ou melhor, 3, um parecer do IPHAN e 2 pesquisas, na verdade, me perdoe que eu falei parecer, mas é pesquisa. Existem 2 pesquisas aqui de 2 faculdades, universidades, uma da UFBA e outra da UNEB. Vocês podem até depois pesquisarem que essa senzala ali conta toda a história de que aqui era uma colônia germânica, e essa colônia ela tem por objetivo, da época do meio do século XVII, iniciando o século XVIII. Então, no parecer que o IPHAN nos trouxe, também comparando com que as universidades fez suas pesquisas, aqui essas pessoas que habitavam aqui naquela época, além dos nossos ancestrais, que foram explorados naquela época, com os plantios da cana-de-açúcar, com também o café, com também o algodão, naquela época, ainda eu posso dizer para vocês, garantir para vocês que nós temos esses pareceres e temos também essas pesquisas, que aqui é onde os alemães e também os suíços, naquela época, fez esse papel de usar a fazenda Volta Miúda. Então essa fazenda Volta Miúda tinha hoje a gente só tem de registro só apenas essa senzala, mas existia na história 40, das 40 registradas hoje pelo IPHAN e reconhecida que realmente ela existe, só tem essa de Volta Miúda hoje, das 40. Aonde que existiam essas senzalas? Essas senzalas elas existiam nesse sentido de Porto Seguro para cá. Aqui nesse local, Volta Miúda, hoje só tem essa, mas nessa região aqui toda tinha esse sítio arqueológico chamado senzala. Por exemplo, aqui embaixo tem um local chamado Trombinha. Essa Trombinha, ela também lá tinha outra dessa. Então assim, Nióvécia, ali do outro lado do rio, que o rio passa logo aqui, do outro lado do rio, também existia uma outra colônia. Porém, Nióvécia é uma colônia maior, que é onde essas pessoas da Suíça e da Alemanha, eles moravam por lá e faziam exploração dessas fazendas. Então, existia a fazenda Volta Miúda, esse local, Helvécia, não era Helvécia, era Helvétia, em homenagem a uma cidade que existe na Suíça, né? Então, mas o que a gente quer aqui hoje com esse momento que nós estamos aqui? Nós queremos isso aqui, nós queremos hoje aqui apenas mostrar que isso aqui, esse arco, ele tem um significado para a nossa história. E o significado dessa história que nós estamos relatando
essas provas vivas falando do que realmente teve aqui na memória deles até hoje, que eles têm na cabeça deles. Então é por isso que eu digo para vocês que é necessário que o poder público, principalmente os órgãos federal, que está trabalhando sobre essa questão, e eu digo para vocês que esses órgãos, a gente precisa de estar 100% chamando a atenção deles e também tentando fortalecer eles, porque eu sinto que o Ministério Público fez a parte dele e está continuando fazendo. O IPHAN também está fazendo a parte dele, mas aí também cabe a nós como habitadores do nosso território, que nós também fazemos nossa parte no sentido de estar aqui sempre e dando visibilidade sobre isso aqui. Porque diante desse período, quem não é visto não é lembrado. Então, se a gente tem isso aqui como prova, como lá na frente, logo à frente, vocês vão ver a placa lá dizendo o que realmente significa isso aqui, como as nossas falas nós estamos dizendo aqui. Então, assim, tem muitas coisas para ser tratado com relação a isso e, além disso, também todo esse povo nosso que nos fortalece hoje, essa história, essa memória desse local. Então, o que eu tenho a dizer para vocês é isso. A gente tem sim planos de trabalhar projetos para que isso aqui, exemplo, esse sítio arqueológico, a distância em linha reta não dá mais de que 300, 400 metros do eucalipto. E na escrita do parecer do IPHAN, esse sítio arqueológico aqui, quanto o eucalipto teria que ter um raio de 2.000 metros de distância. E esses 2.000 metros, você pode ter na certeza que nem 300 metros tem. Então, alguma coisa é preciso ser feito, principalmente por parte do poder público, principalmente os órgãos federais, porque é onde eles estão cuidando e é preciso que a gente realmente tenha a resposta sobre isso. Existe uma forma de que isso aí teria que ser reparado, mas qual será a reparação? A gente ainda não tem esses dados, a gente não tem essas informações. Então, a minha fala com relação a isso é isso aqui. Sérgio, você falou aí, né, dos suíços, tem um livro de um francês, ou não, ele é alemão. Ele fez uma viagem pelo Nordeste brasileiro, eu li de Ilhéus a Caravelas. E aí ele veio aqui em Elvéssia, conhecer os alemães, e no livro dele ele fala que ia fazer uma denúncia ao governo alemão, porque as situações dos alemães aqui era muito triste, era uma situação terrível. Degradante, né? Ele achava que era degradante. Agora, se ele achava que o dono de escravo tinha uma vida degradante, imagine a vida desses negros escravizados, né? Ele nem cita os negros, ele só estava preocupado que os alemães aqui viviam muito mal, que ele ia denunciar, eu estava aqui vivendo mal, batendo chicote, né, de muita gente. Então, Jaco, complementando sua fala, aqui nesse raio de 1.200 metros, não dá uns 1.500, porque pelo IPHAN, o certo seria 2.000 metros de distância do eucalipto. É aonde que nós temos também a questão da gente ter conseguido, através da associação, o parecer desse cemitério, e esse cemitério lá existe um único túmulo, que esse túmulo é uma pessoa suíça, que é uma pessoa chamada Carlos Cru. O sobrenome dele é Cru. Quanto hoje, você pode ter na certeza, dentro do nosso quilombo Volta Miúda e no quilombo de Elvéssia, tem várias e várias pessoas com esse sobrenome. Então, te garanto para vocês que, diante desse período que as pessoas morriam aqui, as nossas pessoas, os nossos ancestrais, se era que realmente eles tivessem algo assim de direito, como não tinha, que a gente teve aquela questão da abolição da escravatura, que a gente hoje, eu posso garantir para vocês que eu acho que é uma aberração, hoje, essa questão da abolição da escravatura. Então lá, nesse cemitério, existe só apenas um túmulo com esse nome, Carlos Cru. E esse Carlos Cru, se você buscar na história, inclusive está no livro da pessoa da UFBA, da UNEB, que esse Carlos Cru, como essa pessoa foi perversa com essas pessoas. Só que o Carlos Cru, ele foi uma das pessoas que depois que ele veio de lá para cá pequeno, para nossa região, né, para nossos territórios, e ele já foi filho daquelas pessoas que escravizavam nossas pessoas aqui. E, inclusive, outro detalhe que eu posso dizer para vocês, que através de pesquisa, onde vocês querem saber mais de história com relação a isso, se vocês for na Cúria, na Igreja Católica. A Igreja Católica hoje, como naquela época não existia cartório para fazer registro de pessoas, então na Cúria hoje da Igreja Católica, existe hoje as escritas das pessoas que a igreja fazia através dos seus batizados. Então batizava as pessoas
naquela época, e quem fazia esses registros dessas pessoas era a Igreja Católica. Então, na Igreja Católica, na Cúria de Teixeira de Freitas, eu falo para vocês com toda clareza, porque eu já vi muitos artigos escritos desses batistelos, né, que é chamado ainda até hoje, batistelo, através do registro dessas pessoas, através de casamentos, né, casamento dessas pessoas naquela época.